Ok, internautas do JMV TV, vamos hoje falar um pouquinho do trabalho da Defesa Civil aqui de Timbó. Está ao meu lado o chefe, o coordenador da Defesa Civil de Timbó, o Vigor Stark, mais conhecido como Starquinha. Starquinha, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Salmos, uma boa tarde especial a todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento pela JMV TV. Aliás, até nós estávamos conversando fora do ar, antes de entrar com o assunto aí, Defesa Civil aqui de Timbó. A Defesa Civil, ela foi criada através aí de uma lei municipal instituída em 2013, o Starquinha aqui no... Na verdade, ela reestruturou a Defesa Civil. Foi uma reestruturada. Porque a Defesa Civil o governo federal, e do governo federal vem para o estadual e, consequentemente, também para os municípios. Antes daquele episódio triste que a gente viveu em 2008 com o desligamento, não só aqui na nossa região, aqui perdemos 2 vidas, infelizmente, mas tem a região dos lagos do Rio de Janeiro que muitas vidas se perderam, Blumenau, aqui o Baú, aquela região ali de Ilhota, Gaspar, também se perderam vidas. Então, os governos, eles trabalhavam no termo defesa civil sempre em reconstrução e nunca em prevenção. E a partir daquele episódio que aconteceu, o governo federal, ele mudou um pouquinho a sua maneira de trabalhar, ou seja, ele percebeu que se trabalhar em prevenção, as coisas se tornam mais fáceis, as pessoas vão ter menos prejuízo, consequentemente o governo também vai ter que desembolsar menos. Então tudo é muito novo ainda em defesa civil. O governo federal, ele criou a lei 12.608 em 10 de abril de 2012. O município de Timbó estruturou a defesa civil no ano de 2013 através da lei municipal 2.649. E ainda no ano de 2012, atendendo à Lei 12.608, foi criado o cargo na estrutura do município de Timbó de coordenador de defesa civil. Cargo este que antes era preenchido por um secretário de alguma outra secretaria ou diretor que iria fazer o trabalho como comissão de defesa civil. Hoje não, hoje nós temos a coordenadoria e também já temos dentro da nossa lei que prevê a formação do Conselho, que já está formado. Nós temos o Fundo Municipal de Emergência de Defesa Civil, também já criado numa lei em 2012, mas acabou sendo acampado por essa lei 2649, e ainda também prevê o GRAC, que é o Grupo de Resposta e Apoio, onde envolve toda a estrutura da Prefeitura, ou seja, quem tem a função é o caso da comunicação. Quando a situação está normal, vai ficar com essa função na normalidade. O Departamento de Administração e Finanças, Compras, idem. Secretaria de Obras, todas elas junto. Então, a Defesa Civil, na verdade, de Timbó, é todo o Paço Municipal, mais os clubes de serviço, como Rotary, Lions, Jeep Clube. E nesse sentido, agora uma lembrança muito especial ao Corpo de Bombeiros, ao Comando da Polícia Militar, que durante 24 horas sempre tem um representante do nosso lado, que quando a gente tem a necessidade de priorizar, de salvar alguma vida ou de levar algum alimento, o bombeiro se encarrega disso, ele que está preparado, ele vai de barco, ele leva. A ordem, da mesma coisa, a Polícia Militar também tem um representante, ou o próprio comandante está conosco, as pessoas ligam, olha, está havendo uma desordem, o Demutran, do trânsito também, junto com a Polícia Militar, é algo que funciona. Ô Starquinha, você, desde que foi reestruturada a Defesa Civil aqui em Timbó, em 2013, você está à frente da Defesa Civil, é isso? Na verdade, eu vim no dia 14 de janeiro de 2013, amparado pela estrutura, como eu já falei antes, numa lei de 2012. Então, lá era o grande desafio de, primeiramente, reestruturar a Defesa Civil. Criamos a teoria, a lei. Agora, estamos já na prática. Como eu já coloquei antes, é o Conselho Municipal de Defesa Civil. Agora, estamos finalizando o plano de contingência, que vai deixar bem transparente o que cada
vai ter que fazer na hora da crise e também fora da crise. Então, a lei é que ela é o nosso norte, ela que vai nos direcionar. Está vendo, bom, treinamento nós tivemos recentemente uma enchente, né, aqui em Timbó, que também a cidade foi duramente castigada, várias ruas foram atingidas, mas fora de época, treinamento por parte do pessoal à frente da Defesa Civil, enfim, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, o Starquinha. Eles, na verdade, é bastante rotineiro esses treinamentos. E para nós também vai ser, porque a Defesa Civil, com o passar do tempo, vai trazer muitos voluntários para dentro. E as pessoas devem ter o mínimo de preparo necessário para poder exercer as mais diversas funções. Por exemplo, bem simples, uma pessoa que vai pilotar uma canoa, por exemplo, né? Ele tem que ter um preparo, porque com muitas coisas diferentes. A pessoa já está desesperada por água. Aí vai embarcar numa canoa, não vai conseguir se equilibrar e seu condutor não estiver preparado para transmitir aquela calma naquela hora, para que a pessoa não tenha medo, que vai para um lugar seguro, tudo é mais difícil, né, Sal? Você falou em canoa, eu achei, até tocou num assunto interessante, Starquinha. Cada região deveria ter a sua canoa, né, para que casos como a da enchente recente aqui que tivemos, para que não pegue ninguém aí de surpresa. O Rotary, através de um projeto deles, foram doadas 6 canoas no ano passado para 6 associações de moradores que estavam com sua documentação em dia. O prefeito Laércio nos repassou a ordem de compra de mais 4 ou 5 canoas para que as associações que não receberam esse bem o possam receber agora, mas eles vão ter que cuidar desse bem, né, e vão ter que zelar por ele. Então a gente já vai... A responsabilidade fica por conta das associações de moradores. Isso, associações de moradores ou até um morador específico, porque nem todos os bairros têm, né? Sim, mas aí essas associações, foram 6 canoas, o Adas, sim. Eles já estão com a associação. Estão com elas. Inclusive tem algumas que cederam para os bombeiros, né? Porque a gente tem a opinião de que quem deve operar esse equipamento são as pessoas que estão qualificadas para isso. Que hoje agora você falou, exatamente, qualificadas, mas, por exemplo, tem uma pessoa lá que tem um morador lá da Associação de Moradores, está habilitado para utilizar a canoa, entre aspas. Deveria também ter um curso de mergulho, de natação, enfim, o Starquinha. Na verdade, não é só a canoa, também vão ser os equipamentos. Vamos saber usar o equipamento. É assim, uma canoa, quando você vai usar ela numa represa ou numa água calma, é tranquilo, né? Agora, quando você vai pegar num evento adverso, onde você vai pegar um rio com correnteza, ou onde você pode ter um animal peçonhento que vai buscar abrigo, onde você pode achar um cachorro de grande porte que vai procurar abrigo. Então, nós devemos preparar essas pessoas. E esse é um dos objetivos que nós estamos assim, tão próximos e vamos continuar mais próximos ainda, que é do Corpo de Bombeiros. Isso vai ser um trabalho educativo e até de preparação dos bombeiros. Eles que vão cuidar dessa parte. Bom, daqui a pouco nós vamos falar sobre a liberação aí do Fundo de Garantia para os atingidos aqui em Timbó. Mas deixa eu lhe perguntar o seguinte, tem se falado muito na volta do El Niño neste ano de 2014. Pode acontecer como não, a previsão é de termos chuvas mais intensas a partir agora do mês de setembro e o El Niño poderá voltar entre setembro até o final do ano, né? E o pessoal já está preparado aí para... Ele está em operação, na verdade, o El Niño, né? Tá... O El Niño está em operação. Existe essa... Tomara que não sejamos atingidos, né? Mas se formos, temos que estar preparados. Assim, é apenas para colocar para as pessoas. Quem passou para isso foi o meteorologista Celso, da Ipagre, numa reunião. Lá em Florianópolis? Não, foi aqui em Blumenau, no colegiado de defesa civil da ANVI. Você esteve lá? 14 municípios. Sim, nós temos que estar. Exato. Porque o nosso regimento diz que o coordenador ou o membro que tiver 3 faltas, ele está excluso. Está excluso.
Então, nessa palestra que nós tivemos, eu achei muito interessante, porque esse meteorologista profissional diz, desde que existe mundo, existe El Niño e existe Laninha. Certo. Então, nós temos os americanos, por exemplo, que estão muito atentos. Temos os europeus também, que interferem para eles lá também. O que acontece? O El Niño, ele tem uma recorrência, ou seja, ele volta sempre entre 2 e 7 anos. O monitoramento dele sempre é feito, ele sempre se soma a 3 meses. Por exemplo, começa janeiro, fevereiro e março. Sai fora janeiro, entra abril. E eles vão monitorando. Aqui, a IPAGRE que faz. Então, o que o El Niño faz? O El Niño aumenta a temperatura de uma mancha que tem no Oceano Pacífico, de água, né? Na linha do Equador, aumenta a temperatura. O que, por esses profissionais que nos disseram isso, né, mas eles sabem, aumenta a temperatura da água no mar. E o que, consequentemente, traz chuvas mais intensas, porém, com espaço de tempo menor. Ou seja, chove muito em um determinado dia e já no outro dia vamos ter sol. Na verdade, é mais ou menos o que estamos vivendo aqui. Exatamente. E o Laninha, o efeito é o contrário. Ele esfria a água nessa mesma mancha, ele nos traz chuvas mais amenas, mas, no entanto, num longo período de tempo. Por exemplo, começa a chover um mês inteiro, 2 meses, como a gente viveu já isso e vive, né? Exato. Então, essa é a consequência desses 2 fenômenos. Na última reunião do Colegiado de Defesa Civil que nós tivemos, que foi no dia 31 do mês passado, foi nos passada a informação, até com um certo tom de brincadeira, né, lá, de que o bicho já não estava mais tão grande. Mas o que se quer dizer? Nós precisamos aguardar, porque o que eu posso adiantar para as pessoas em termos de previsão do tempo, o que sair de 3, 4 dias... Previsão mais atualizada. São expectativas, né? É uma coisa que não se sabe. Exato. Sempre sabemos que todo dia pode chover, que todo dia pode ter sol, mas não sabemos em que localidade e aonde esse fenômeno vai acontecer. Eu estou acendendo uma vela todo dia pro meu santo para que tomara olha, que não... Eu vou entrar nesse time aí também, exatamente, não é fácil. Não é fácil, exatamente. Starquinha, nós tivemos a questão do FGTS, né, para os atingidos aqui de Timbó. Como é que está a situação aí? Bem. Quando é que o pessoal pode, como diz o outro, botar a mão já no dinheiro aí, né, do fundo de garantia? Então, Salmos, é uma coisa interessante que eu até quero colocar para as pessoas para que elas entendam. Dia 9 do mês 6 de 2014, está aqui às 3 horas da tarde, o município de Timbó passou o FID, né, que é o Formulário de Informações de Desastre. Esse documento, ele é passado para que o município possa decretar situação de emergência ou de calamidade pública, dependendo dos requisitos, e possa ter esse documento reconhecido a nível do governo estadual e federal. Razão disso, a partir do reconhecimento desse decreto, que o município pode efetuar gastos, despesas, sem toda a burocracia que é o dia a dia normal. Ou seja, essa situação de emergência faz com que se faça a tomada, é só um exemplo, como nós agimos, de fornecedores com preço e vá às compras, como nós fomos. Tanto é que de quarta-feira, ou terça-feira no final do dia, a gente já estava atendendo pessoas com kit limpeza, com cesta básica, com colchão. Estávamos de terça-feira de manhã com 20 funcionários da assistência social fazendo os cadastros, né? Então, essa é a primeira parte. Nesse sentido, existe um decreto do governo federal do ano 2004 que diz que quando essa situação de emergência está reconhecida, já começa essa situação da possibilidade da liberação. Certo. Só que coube ao município ainda passar toda uma documentação necessária, como ruas, como a carta enchente, que foram atingidas. E sempre aqui precisa lembrar, essa enchente nós tivemos menos água no Rio Benedito, ou menos que eu quero dizer, pelo menos ele não recuou ou se elevou tanto como em 2011, mas o Rio dos Cedros teve um volume maior. Isso as pessoas sabem que nos ligavam. Era segunda-feira de madrugada, dizendo que o rio estava baixando, e o pessoal aqui do Bairro das Nações e da localidade do Rio dos Cedros e capitais
desesperada que era mentira que estava subindo água. E depois a gente viu. Então, o que a gente fez? A gente passou toda essa documentação com a carta enchente 10 metros. Nós não poderíamos ter sido irresponsáveis e passar 9,51, como foi a régua que está depois da junção dos dois rios Salmos. Certo. E isso vai fazer com que nós vamos ter algumas discussõezinhas ainda. O que nós não poderíamos é deixar alguém de fora e passando apenas o 9,51. Então nós passamos 10 metros. E agora faz 14 dias que a Prefeitura encaminhou toda a documentação referente ao FGTS para a Caixa Econômica Federal, e a partir daquele momento, a gestão, todo mundo sabe, é da Caixa. Da Caixa. É deles. Então, o que a gente está entendendo no primeiro momento? Que eles vão finalizar Rio do Cedro, Benedito e Doutor Pedrinho, para depois pegar Timbó, que é um volume muito maior, sabe? São quantas ruas aí que aproximadamente? Nós temos em torno de 280 ruas, Salmos. Atingidas? É. Que essas pessoas têm direito ao FGTS. Vamos ter em torno de 6 a 7 mil contas. Né? E assim, o que a gente tem que dizer? Eu sei que paciência, uma hora acaba, né? E o povo não tem mais paciência. Aí depois é enviada a documentação, já foi enviado, e a Caixa Econômica vai dar o quê? E as pessoas agora devem com a Caixa, entrar em contato depois com a Caixa Econômica. Até para colocar aqui, até para as pessoas que estão nos ouvindo, não adianta ir no 0800 agora, o 0800. Vai ser o mesmo número, só que vai ser só para Timbó. Então tem gente já ligando, por aquele 0800, mas está liberado para Benedito Salmos. Resultado, Nereu Ramos, Benedito também tem. Mas a tua casa não está aqui. Aí as pessoas nos ligam brava, mas como não está? Peguei 3 metros de água. Aí as pessoas devem ter calma, tem que aguardar liberar. Após essa liberação, que a Caixa, eu acredito que deva ser num prazo maior do que as nossas cidades vizinhas, até pelo volume de ligações que vai receber, e aqueles casos que, agora que efetivamente foram atingidas nas suas casas. Somente um exemplo, se eu morar do lado de uma casa, a rua tal, um exemplo, Rua Benedito, né? Sim. Foi atingida, é isso? Se eu morar, um exemplo, na parte pouco lá, que não foi, mais em cima não foi atingida, não recebo. Não. Só os que foram atingidos. Mesmo morando assim, no ano. É que assim, Salmos, a enchente, a medida oficial foi 9,51 metros, que é a ANA, Agência Nacional das Águas, através do CIOPS, que faz o controle da régua. Então, o que ocorre? Nós fomos na cota 10. Vai dar algumas polêmicas, a gente sabe disso. Mas, como eu te falei, a Prefeitura, através do prefeito Laércio, hoje, que é o seu gestor, não iria ser irresponsável e aumentamos essa cota. Até, como eu falei antes, a régua, ela está depois que os dois rios se juntam. Então, falando hoje com pessoas que moram aqui no Bairro das Nações, Cedrinho, a enchente foi muito próxima ou, em alguns casos, parecida com a de 2011, que foi 9,86. Exato. Muitos, aqui, Timbó, já tem muitos prédios aí, pessoal que mora em prédios, em apartamentos. Tá, eu não tenho essa informação. Quer dizer, a rua lá foi atingida, mas... Mas, pelo que eu sei, é somente o andar térreo. Só o térreo. Ou seja, aonde, como eu falei antes, efetivamente pegou água. Tem uma sala comercial, tudo bem, foi atingido? Não, mas a sala comercial... Não é... O cara trabalha, não mora. Não é residencial. Infelizmente, o empresário... Garagem do meu prédio atingida, mas não foi o imóvel. Não foi a casa. Não foi a casa, não foi a tua moradia, vamos dizer assim. Certo. E o que eu queria apenas para concluir ainda, as regras do FGTS são do governo federal e o seu gestor é a Caixa. Certo. Consequentemente, o município apenas pode encaminhar. E vou aproveitar aqui para dizer... Tem pessoas que não pegaram a água e por causa da cota 10 vão ter o benefício fundo de garantia. E aquelas pessoas que pegaram a água e que não estão nessa relação, o município, através da Defesa Civil e toda a sua estrutura, vai trabalhar 24 horas por dia, se for o caso, na hora que a Caixa abrir aquela central para dar as declarações, para fazer a vistoria. Mas eu insisto, é apenas... Os atingidos. Os atingidos, né? E isso o prefeito Laércio de Timbó já aprovou 2 vezes. Se ele pudesse, com certeza ele estaria liberando para toda a população. Limite máximo até 6.200 o FGTS, é isso? Certo. Tá. Por conta, né? Por
conta. Por conta, tá. Pode ter mais contas, né? Exatamente. Para encerrar, nós recentemente fomos atingidos aí por uma chuva de granizo e eu estava até ouvindo aí, vai sair uma entrevista também do Starquinha, do Jornal do Medival. O Starquinha estava falando para Clarice, a nossa repórter do Jornal do Medival, a questão da lona. Né? Isso, eu sempre digo, eu já fiz um comentário lá no programa que eu tenho em Pomerode, porque é aquela coisa, as pessoas às vezes reclamam, só vou citar um exemplo, falta d'água, mas não tem uma caixa d'água. Se você tem uma caixa lá, logicamente vai dar uma segurada e você não vai ficar com um problema aí de falta d'água. Lona é a mesma coisa, né? Todo morador deveria ter uma, você estava até falando para a Clarice, todo morador deveria ter uma lona plástica, aquela lona preta em casa para caso de emergência lá, né? Eu vou repetir o que eu falei antes, Salmos. A pessoa não mora em telhado de Eternite, chapinha 4 minutos porque quer. Exato. Muitas vezes é uma necessidade, precisa compreender isso. Só que é prudente, né, que as pessoas que têm esse telhado com essa chapinha fininha, seja num anexo da casa, numa garagem, que eles tenham lá alguns metros de lona preta para poder, na verdade, se proteger. Ou seja, na hora que você está lá, eu vou pegar e vou arrumar as minhas coisas. E vou explicar a razão disso. Como nesse caso, o município não tem como declarar a situação de emergência, porque para declarar a situação de emergência, precisa atender a certos requisitos, a muitos requisitos até. Uma delas, por exemplo, a prefeitura parou de prestar algum atendimento essencial, não parou. Tivemos desabrigados, não tivemos. Tivemos desalojados, também não tivemos. Mobilidade urbana, tudo fluiu. Então, não será reconhecido. E nesse sentido, não há como nós contrariarmos despesas. Eu não tenho a situação de emergência em mãos para poder atender as pessoas. Então a gente pede, e essas lonas, até eu não vou falar aqui, mas cada cidadão pode ir em loja de material de construção, em lojas que vendem materiais agropecuários. Eles têm essas lonas de 4 metros de largura, se eu não estiver equivocado aqui, algo em torno de 2,50 um metro linear, ou seja, você compra 4 metros quadrados por 2,50. Aí se você vê a correria no meio do sufoco, tudo isso, às vezes com 10, 20 reais, você coloca ali um bom estoque de lona. Deixa eu tomar 2 cervejas aí e compra. Não vamos nem entrar nesse mérito, mas eu digo, é uma coisa necessária. E o mesmo vale também quando nós temos enchentes. O mesmo vale. Cada pessoa deve ter um contato com um caminhãozinho baú para carregar suas coisas. Certo. Deve ter. O município não vai chegar em todo Teve mundo. Muita ligação aí pedindo lona plástica ou Starquinha, nessa última? A gente teve, quem foi possível a gente atender, a gente atendeu. Infelizmente, para alguns, a gente vai ter que pedir desculpas, mas infelizmente a gente também precisa seguir a regra, a gente não pode passar por cima disso. Tá certo. Quero agradecer a presença aqui nos estúdios, essa entrevista que nós fizemos, né, com o Starquinha, o Vigor Stark. Ele prontamente atendeu aí o nosso pedido para a gente bater um papo, falar um pouco sobre o trabalho da Defesa Civil e agradecer a presença, mais uma vez, o Starquinha também, agradecendo aí o Sócrates, né, da comunicação, da assessoria, da Secretaria de Comunicação, da Prefeitura de Timbó, grande companheiro, já tivemos a oportunidade de trabalhar, ele também gosta de comunicação, gosta de rádio, enfim, né? Sócrates, um grande abraço, uma hora vamos trazer aqui, bater um papo com Sócrates aqui na bancada também do JMV TV. Starquinha, obrigado pela presença. Obrigado, Salmos, obrigado a todos. Sempre lembrando, a mídia é muito importante para nós, a Defesa Civil, quando nós temos esses eventos naturais, mas que não deveriam de ser naturais, como enchentes, como deslizamentos, granizo, enfim. É através dela que nós vamos chegar nas pessoas e, consequentemente, levando a informação, nós vamos minimizar os prejuízos de todos, né, Salmos? Obrigado. Obrigado aos internautas que acompanharam essa entrevista com o coordenador da Defesa Civil aqui de Timbó, Vigor Stark.